E aí, galera? Vamos falar agora sobre a função principal que você estuda em Química Orgânica, chamada de hidrocarboneto. É a top de todas, sabia? Tanto que uma das definições de Química Orgânica hoje é a seguinte: Química que estuda os hidrocarbonetos e os seus derivados, como se os outros dependessem dele, beleza? Vamos falar agora sobre hidrocarboneto. É uma função bem fácil, bem tranquila, beleza? Então, quando se fala de hidrocarboneto, você consegue ter uma ideia do que é pelo próprio nome. Pensa comigo, o que é hidrocarboneto? Ah, deve ser alguém que tem hidrogênio e que tenha carbono, é isso? Perfeito. Definição bonitinha de hidrocarboneto é exatamente isso. São substâncias orgânicas que só têm carbono e hidrogênio. Tranquilo? O que mais que é legal você saber? Os hidrocarbonetos, como todo composto orgânico típico, eles têm que tipo de caráter? Eles são moleculares. Como assim moleculares, professor? Eles fazem a ligação covalente entre seus átomos. O que mais que é super legal você saber? Esses caras são insolúveis em água. Mas por que eles são insolúveis em água? Porque eles têm um caráter chamado de apolar. Beleza? E você sabe que quem é apolar acaba não se dando bem com água, que é uma molécula superpolar. Tudo certo? De boa na lagoa. O que mais que é legal você saber? Que os hidrocarbonetos, grande maioria, são usados como o quê? Como combustíveis. Dá para citar algum aí, professor? Lógico. Tem um chamado de metano, que ele é o principal constituinte do GNV. O que é GNV? É o gás natural veicular, que é um combustível, apesar de fóssil, relativamente limpo. Beleza? Tranquilo? Outro exemplo, butano, onde você tem? No gás de cozinha. GLP. Tranquilo? Outro exemplo, isoctano, encontrado na gasolina. Hidrocarboneto de 11 e 12 carbonos, encontrado no querosene. Beleza? E por aí vai. Muitos são usados como combustíveis. Tranquilo? O que mais? Onde que eles são encontrados, professor? Eles são encontrados no petróleo. Beleza? E por falar em petróleo, é legal eu citar 3 nomezinhos super bacanas aqui, ó. Então, onde que a gente encontra hidrocarboneto? Petróleo, xisto, gás natural e por aí vai. Mas o petróleo é legal a gente perder um tempinho e falar sobre 3 nomes aqui. Como é que é o processo resumido de exploração do petróleo? Beleza? Como é que a gente consegue tirar do petróleo substâncias orgânicas? Principalmente quem? Os hidrocarbonetos. Beleza? Existem 3 nomes, 3 processos que acontecem na refinaria, na refinação do petróleo. Quais são eles? O processo original a gente chama de destilação fracionada. O que é isso, destilação fracionada, professor? É você aquecer esse petróleo, beleza? Ele entra numa torre de fracionamento. E os diversos compostos do petróleo vão sendo separados por diferença de ponto de ebulição. Esse é o processo, vamos dizer assim, original. Acabou? Não. Tem um processo que vem na sequência. Beleza? Qual que é o processo? Pode ser que numa determinada fração do petróleo que você obteve, tenha moléculas muito grandes que não é do seu agrado. Você prefere moléculas pequenas. Tem como quebrar moléculas grandes em molécula pequena? É possível. Que nome que a gente dá para isso? Nós damos o nome de cracking ou craqueamento catalítico. O que é cracking? É uma quebra. Craqueamento ou cracking. Para que serve mesmo? Pegar moléculas muito grandes e picar ali em moléculas menores. Que seja do seu interesse. Que seja de demanda comercial, vamos dizer assim. Beleza? Professor, tá, mas se a molécula que eu obtive não for do meu agrado, não estiver legal, precisar reestruturá-la, é possível? É possível. Como é que é o nome dessa reestruturação de uma molécula orgânica, normalmente hidrocarboneto? A gente chama isso de uma reforma catalítica. Beleza? Então é o seguinte, hidrocarbonetos, uma das fontes principais é exatamente quem? Petróleo. Mas como que é o processo? Como é que funciona? O processo de obtenção de hidrocarbonetos a partir do petróleo, normalmente está dentro desses 3 nomes grandes aqui. Primeiro você destila, se as moléculas obtidas forem muito grandes, se quiser dividi-las em moléculas menores, é possível? Através de um craqueamento ou cracking, tudo bem?
E se a molécula que você obteve não estiver legal ainda, por exemplo, se você está falando de gasolina, os hidrocarbonetos que dão a qualidade legal para a gasolina são os ramificados. Mas se eu obtive, né, da destilação e do craqueamento moléculas muito lineares, muito retas, tem como eu deixar elas mais ramificadas? É possível. Como é que é o nome dessa reestruturação? Reforma. É possível transformar as moléculas mais retas em moléculas, por exemplo, ramificadas. Isso é reforma catalítica. Tudo bem? Só uma curiosidade, a reforma catalítica também é um método de você produzir substâncias aromáticas e, além disso tudo, dá para se produzir como resíduo um gás super limpo, que nem orgânico é, que é o gás hidrogênio. Tranquilo? Deu para se situar? Só tem carbono e hidrogênio. Ele é um composto de natureza molecular, não gosta de água por ser apolar, muitos têm propriedades combustíveis, principal fonte de obtenção é a partir do petróleo. Tudo certo? Na sequência, nós vamos brincar agora com os tipos de hidrocarbonetos, a classificação dos hidrocarbonetos. Vamos lá? Eu vou até abreviar para você aqui, eu vou escrever assim, hidrocarbonetos, tá bom assim? Acíclicos. O que quer dizer a palavra acíclico, professor? Acíclico quer dizer aberto. Hidrocarbonetos acíclicos. E tem várias classes de hidrocarbonetos, que é legal você conhecer isso. A primeira classe de hidrocarboneto acíclico que existe, a gente chama de quê? Chama de alcano. Beleza? Alcanos. O que é legal você saber? O alcano tem cadeia aberta. An é para você já lembrar que ele só tem ligações simples entre carbonos. O que mais é bacana no alcano? A fórmula molecular dele. Sabe qual é a fórmula molecular para os alcanos? CN e o que mais? H2N mais 2. Você quer dizer que qualquer alcano, o número de hidrogênios dele vai ser o dobro de carbonos e mais 2. É isso aí. Beleza? Tem uma outra classe agora que vocês vão chamar de alcenos. Alqui é para quem tem cadeia aberta, acíclica. En é para você lembrar que ele tem uma dupla, beleza? E tem uma formulinha molecular para isso, professor? Tem, sim. A fórmula molecular para os alcenos vai ser CN, que mais? H2N. Em qualquer alceno, o número de hidrogênios é o dobro de carbono, sempre. Beleza? Você percebeu que esse cara tem menos hidrogênio do que esse. E não tem como ter um número maior do que esse, sabia? Esse é o limite. Por isso que essa molécula já é saturada, está no limite de hidrogênio. Acabou? Não, tem mais uma classe aqui, olha que bonitinho. Tem uma classe que você chama de alcinos. E o que seria alcinos? Cadeia aberta, a ligação agora é tripla, beleza? Tudo certo? E a fórmula molecular, como é que vai ficar? CN, o que mais? H2N menos 2. Você percebeu que está diminuindo hidrogênio aqui. E sempre de 2 em 2. Tranquilo? Tem uma outra classezinha que a gente tem que citar aqui, que ela é chamada de alcadienos, mas pode ser que numa provinha do Enem apareça a palavrinha dienos. É o nome mais simples. O que é um alcadieno ou um dieno, que também está correto? É o cara que tem cadeia aberta, mas ele tem duas ligações duplas, beleza? E a fórmula molecular, como é que fica, professor? CnH2n menos 2 também. O que é comum cair em provas? Um tipo de dieno especial que é o tal do dieno conjugado. O que é isso, um dieno conjugado? Dieno conjugado, dá um exemplo para você aqui já, aqui no cantinho. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Isso aqui é um ingrediente da borracha que a gente conhece. O nome dessa substância originalmente é isopreno. Não interessa o nome nesse momento ainda. Você concorda que ele é um dieno? Ah, eu concordo. Dupla, dupla. Mas ele é um dieno especial chamado de conjugado por quê? Porque as duplas dele são alternadas. Você percebe uma dupla, depois uma simples, depois outra dupla. Esse tipo de dieno especial que eu te mostrei aqui, que ele é muito comum, ele é chamado de dieno do tipo conjugado. Beleza? Ele tem uma alternância entre ligações duplas e ligações simples. Tranquilo? Essas são as classes de hidrocarbonetos. De que jeito? Esses são os abertos, beleza?
E você sabe que ele pode ter cadeia fechada também. Então vamos para frente? Próximo item dessa brincadeira, vamos colocar o seguinte. Vamos falar dos hidrocarbonetos do tipo cíclicos. O que você entende por cíclico? Ué, professor, é o cara que é fechado. Entendeu? Hidrocarbonetos cíclicos. E quais são as classes comuns, as mais importantes para você conhecer? Existe uma chamada de cicloalcano, ou que você pode abreviá-la também como ciclanos. Beleza? E o que é um ciclano? Ciclano é um cara que tem cadeia fechada. An é para você lembrar que ele só tem que tipo de ligações entre os seus carbonos? Só ligações simples. Professor, tem uma formulinha geral para a gente brincar? Lógico que tem. A formulinha para ele é CnH2n. E você deve ter percebido que a formulinha dele coincide com outro grupo que a gente já viu. Os ciclanos coincidem com os alcenos. Em laboratório existem reações, né, em química só para diferenciar este deste, para que eles podem ter a mesma fórmula molecular. Tudo bem? Beleza? O que mais existe? Tem uma classezinha chamada de ciclenos. Vamos tentar traduzir o que significa um cicleno? O que é um cicleno? É um cara que tem cadeia fechada, mas que ele tem uma dupla. En é para lembrar de dupla. In é para lembrar de tripla. E an é para lembrar que só tem ligações de que tipo? Simples. Beleza? E qual que é a formulinha geral para esses caras? Como é que fica? A fórmula geral é CN H2N menos 2. E você deve ter percebido que bateu com uma outra formulinha de novo aqui. Super tranquilo. Beleza? Essas são as duas classes mais comuns quando se fala de hidrocarbonetos cíclicos. Tranquilo? Beleza? Aí tem o lance dos aromáticos, a gente falou numa aula dessa, lembra disso? Aromático é o cara que tem aquele benzenozinho. Eu vou ter colocado como um item à parte aqui, né? Existem hidrocarbonetos chamados de arenos. O que é arenos? Arenos é a mesma coisa que hidrocarbonetos aromáticos. Beleza? Você sabia que não tem uma fórmula comum para ele? Não existe uma fórmula matemática que vale para todos eles. Então nem vou colocar formulinha molecular. Quem é que tem fórmula molecular definida? Os alcanos, os alcenos, os alcinos, os dienos, os ciclanos, ciclenos e por aí vai. Os arenos, AR quer lembrar aromático. Eles não têm uma fórmula comum. Beleza? Exemplo bem fácil. O aromático mais comum que a gente fala nas aulas é esse cara aqui. Ah, esse é o benzeno, certo, professor? Fórmula molecular dele, C6H6. Existe um outro parentezinho dele, que é esse aqui, ó, que se usava muito antigamente no guarda-roupa para espantar as traças, né? Ah, você está falando de naftalina, é isso? E o que tem dentro da naftalina? O naftaleno. E você quer ver como não tem uma fórmula matemática que vale para os dois? Quer ver que doideira? Esse cara aqui, o benzeno, tem uma fórmula resumida de C6H6. Beleza? Esse outro que você está vendo aqui, sabe qual que é a formulinha molecular para ele? A fórmula para ele é C10H8. Ou seja, você percebe que não tem uma relação, não se parecem essas fórmulas. Nessa primeira, o número de hidrogênios é igual ao carbono. Nessa segunda, o número de hidrogênios é menor que o carbono. Então você percebe que não tem a menor lógica matemática entre os dois. Por isso que os arenos não têm uma fórmula única molecular. Fechou? O que é um hidrocarboneto? Quem tem carbono e hidrogênio. Já dei as características, ele sai normalmente do petróleo. E falei da divisão, da classificação. Os abertos têm essas possibilidades, normalmente, certo? E os fechados, os principais são esses. E nós vamos treinar um pouquinho agora, sabe o quê? A tal da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Beleza? Vamos para frente? Então vamos lá. Quando a gente fala de nomenclatura, você sabe que para qualquer substância orgânica, o nome é sempre feito de 3 pedaços. Nomenclatura. Como que a gente faz para dar o nome? Você se lembra? Ah, professor, lembra que tem um tal de um prefixo, tem uma parte intermediária ou infixo, né? E tem um sufixo. Vamos só esquematizar bem rápido aqui. Para dar nome para os hidrocarbonetos, você vai ter um prefixo. Que prefixos são esses? Aqueles prefixos que indicam o número de carbonos. Um carbono, met, 2 carbono, et. Lembra disso? Met, et, prop, but, pent, ex. Vai embora, né? Vai subindo. Aí você vai ter um intermediário. Qual que é esse intermediário, professor? A palavrinha do meio
tem a ver com o tipo de ligação. Pode ser an, se for ligação simples, pode ser em, se for ligação dupla, pode ser in, se for ligação tripla. Lembrou? Tudo certo? E qual que é o sufixo? Ah, sufixo é a palavra que você escreve por último. Concorda? E qual que é o sufixo para os hidrocarbonetos? É sempre a palavrinha o. Muito simples, né? Entendeu a ideia? Tem um prefixo que indica o tanto de carbono, tem um intermediário que indica o tipo de ligação, e o final para todo hidrocarboneto vai ser a palavrinha, vai ser a letrinha O. Tranquilo? Vamos treinar alguns aqui agora. Os primeiros que eu vou fazer com você, vou fazer a forma estrutural primeiro. A gente faz bastão para agilizar. Pode ser? Olha que bonitinho isso aqui, ó. Esse cara que eu vou desenhar aqui, você pode ver ele de repente numa prova de biologia. Mas por quê, professor? Ele é como se fosse um hormônio vegetal. É um cara relacionado com o amadurecimento das frutas. Vamos dar o nome para ele? Primeira perguntinha que eu vou te fazer. Por que ele é um hidrocarboneto? É porque eu estou vendo carbono e hidrogênio. Simples assim. Beleza? Vamos dar o nome para ele? Vocês estão vendo quantos carbonos? Professor, estou vendo 2. Se você está vendo 2 carbonos, a palavrinha inicial é et. Beleza? Estou vendo uma dupla. Quando tem dupla, qual o intermediário que você usa? Eu uso em. Beleza? Acertei? E qual que é o final para todo hidrocarboneto? Ah, todos eles terminam com O. O nome oficial é eteno, ele tem um apelidinho de etileno também. Beleza? Olha um outro bem comum. Quer ver que bonitinho? Olha isso. HC tripla CH. Vamos lá? Como é que eu vou dar o nome desse troço aqui? Como é que fica, professor? Você está vendo 2 carbonos, não está? Se tem 2 carbonos, você chama de et. Acabou. Não é verdade? Mas estou vendo uma tripla. E eu lembro que quando tem tripla, a palavrinha que vem no meio é in. É isso mesmo? E qual que é o final para todo hidrocarboneto? Ah, você falou que ele termina em O. Nome oficial está aqui. E o nome usual, apelido, como é que seria? Você pode chamar de acetileno, que é o gás dos maçaricos, por exemplo. Tudo certo? Maçarico acetilênico, para ficar bem claro. Vamos fazer uma forma de bastão agora para a gente agilizar? Quer ver que bonitinho? Olha isso. Um carbono, 2, 3. Isso é um hidrocarboneto? Isso é. Mas só tem risco. O que tem em cada pontinha? Carbono, carbono, carbono. Quem está escondido por trás disso, que a gente viu na primeira aula, na aula número 1? Você tem hidrogênios escondidos. Beleza? Vamos dar o nome para esse cara? Professor, estou vendo 3 carbonos. 3 carbonos, qual que é a palavrinha que você usa? Ah, eu uso prop. É isso mesmo? Você percebe que não tem dupla e não tem tripla. Qual que é a palavrinha do meio que a gente vai usar? Vamos usar propan. É isso? Qual que é o final para ele? O propano. Onde é encontrado o propano, vocês se lembram? Ah, o propano é um dos componentes do gás de cozinha. Qual que é a sigla que a gente dá para esse gás de cozinha? GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Gás liquefeito de petróleo normalmente tem propano e butano, que são 2 gases sem cheiro. O cheiro você acrescenta uma substância sulfurada para avisar que está vazando. Beleza? Vamos colocar um cara que tenha dupla agora para ficar bonito aqui? Olha isso. Um carbono, 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar uma dupla. Professor, mas eu vou colocar a dupla onde? Você percebeu que tem várias opções agora? Por ser uma cadeia maior, tem vários lugares para colocar a dupla. Imagine que eu coloquei a dupla aqui. Pronto. Eu vou ter que avisar onde está essa dupla, então? Perfeito. Tá, mas então para avisar eu tenho que enumerar isso tudo aqui? É isso mesmo. Então, você tem que fazer com que essa dupla more no menor carbono possível. Então, fala o seguinte. Esse vai ser o carbono 1, esse vai ser o 2, 3, 4 e 5. Confere? Tudo bem? Ah, beleza. Estou vendo 5 carbonos, começa com pente. Acertou. Estou vendo uma dupla. Vai ter em. Mas tem que avisar onde está. Ah, está entre o carbono 2 e 3. Você chama de 2 isso. E o final você sabe que vai ser O sempre. Então, que nome que você vai dar para essa substância? Não é só escrever penteno? Não, não fica claro. Você começa com a palavra pente, faz sentido. Pente por quê? 5 carbonos. Tem uma dupla em qual carbono? No 2. Como é que a gente escreve isso? Pente 2 em. E qual que é o final para todo hidrocarboneto? O. Acabou, agora ficou bonito. Pente 2N. Você percebeu que os exemplos que eu te dei até agora são todos de cadeias normais. Nenhum deles apresentou ou apresentaram ramificações. Nenhum apresentou, né?
Beleza? Vamos fazer um que tenha ramificação agora? E um candidato, né, fortíssimo está na sua prova. Quem que é? Um dos principais componentes da gasolina, né, uma das substâncias principais, que inclusive é a responsável pelo seu índice de octanagem. Então, olha que bonito isso aqui agora. Um carbono, 2, 3, 4, 5. Ah, por enquanto tá reto, tá linear o negócio, professor. Beleza, vamos pendurar umas coisas aqui. Topam? Olha aqui. Então vamos devagar nisso aqui agora. Quando acontece isso aqui, você percebeu que a cadeia é ramificada. Primeira coisa que tem que fazer é escolher a sequência principal. O que é isso? Sequência principal. É a maior sequência de carbono que você consegue. A maior sequência de carbono que você consegue enxergar, eu acho que é isso aqui. Lógico, você poderia fazer assim também. Um carbono, 2, 3, 4, 5. Daria na mesma. Fica tranquilo. Retinha até mais fácil, né? Beleza? Isso que está em amarelo, que eu pintei de outra cor aqui, ó, eu quero que você entenda que recebe o nome de cadeia principal. Ficou alguém para fora dessa cadeia? Ficou. Quem fica para fora, você chama de um grupo ramificador. Alguns livros chamam de radical. O nome correto é um grupo ramificador ou substituinte, tá bom? Mas como é que dá o nome para isso, professor? Esses caras que ficaram de fora, esses radicais ou grupos substituintes, tem que dar o nome deles também. Então é o seguinte, você tem que fazer com que esse radicalzinho ou esses radicaizinhos que ficaram para fora fiquem nos menores carbonos possíveis. Ah, então você quer dizer que o jeito legal de contar vai ser assim. Esse é o carbono 1, esse é o 2, este é o 3, o 4 e o 5. Essa cadeia em amarelinho aqui seria pentano, acabou. Acertei? Mas tem coisas penduradas, não tem? No carbono 2 tem um metil. Mas por que metil? Esse um carboninho que está pendurado, radical de um carbono é metil. Com 2 carbonos, você sabe que é etil. Com 3 é propil e vai embora, assim. Beleza? Então, esse carboninho representa um metil. Esse outro carboninho, um outro metil. Esse outro carboninho pendurado, um terceiro metil. Então, mas como é que vai dar o nome para isso, então? Então, o nome vai ficar desse jeito aqui. Quer ver que bonitinho? Onde que tem metil pendurado? Professor, tem um metil no carbono 2. O outro está no carbono 2 também. O outro está no carbono 4. A gente escreve assim, 2, 2, 4. Ah, mas repetiu. Não, escreva repetidamente, sem problema. Se você está vendo 3 números aqui, é que na sequência vai rolar um prefixo tri. E se fosse 2 números aqui, ia rolar um prefixo di, certeza. No carbono 2, no carbono 2 e no carbono 4 tem metil pendurado. Então o nome chique fica assim. 2, 2, 4. O que mais que você escreve? Trimetil. Beleza? Eu faço o que agora? Agora eu vou dar o nome da cadeia principal, que é bem fácil. A cadeia principal que você pintou de outra cor, inclusive, chama-se pentano. Professor, eu preciso de colocar um hífen? Não é necessário, sabe por quê? Porque o pentano que vem na sequência não começa com H. Você só precisa colocar hífen se o último nome, né, da cadeia principal começasse com a letra H, tudo certo? Então aqui você vai colocar pentano direto. Então o nome completo disso fica 2,2,4 trimetilpentano, que é uma das substâncias usadas para medir a qualidade de uma gasolina. Essa substância que você está vendo aqui, ela tem um apelidinho super bonito de isoctano. E a quantidade dela, a porcentagem dela em uma gasolina é utilizada como padrão de referência para o índice de octanagem. Beleza? Tudo certo? Se você comparar essa molécula aqui com uma outra de 8 carbonos, mas em linha reta, essa tem uma resistência à detonação melhor. Então essa tem uma octanagem maior. Beleza? Os exemplos que eu te dei até agora foram todos abertos. Vamos colocar pelo menos um fechado. E um fechado que é comum em provas do Enem, que é isso aqui. Quer ver que bonitinho? Nome disso? Vai ser benzeno, professor. Acabou, isso é fácil. Benzeno, fechou. Só que eu vou pendurar umas coisas nele aqui. Olha que bonitinho. Esse cara é um ingrediente de alguns polímeros, de alguns plásticos e também é um dos ingredientes do isopor. Beleza? O apelido dele já vou te falar, estireno.
Ah, mas eu não quero esse nome, quero o nome bonito dele. Como é que é o nome bonitinho dele? Se tem uma parte cíclica e tem uma parte aberta, quem que manda aqui, professor? Normalmente a parte cíclica é a cadeia principal. Então vamos lá comigo. Se eu tampar isso aqui, você está vendo o benzeno, correto? Ah, professor, mas tem um troço pendurado aqui, ó. O que que é isso aqui? Esse é um radical de 2 carbonos com dupla. O nome original deveria ser etenil, mas ele é muito conhecido com o nome de vinil. Então você tem um grupo vinil pendurado no benzeno. Então sabe como é que vai ficar o nome disso aqui? Olha que fácil. O nome dessa substância vai ser exatamente vinilbenzeno. Tudo certo? Ah, você falou de um apelido que ele tem, certo? O apelido dessa substância é estireno. Vinilbenzeno é o nome bonitinho dele. Você poderia chamá-lo também de estireno, que é um dos ingredientes do que eu falei? Do isopor. Só para curiosidade, o isopor nada mais é do que o poliestireno expandido. Você injeta gás dentro dele, aí ele cresce, né, a densidade diminui e aquela coisa toda. Beleza? Poliestireno expandido é o que você conhece como sendo isopor. Deu para ter uma ideia? Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio, fácil de pensar, ele é sempre apolar, não se dá bem com água. Normalmente tem propriedades combustíveis, tem uma boa combustibilidade, encontrado onde principalmente? Petróleo. Falei das classes, como é que dá o nome? Sempre começa com um prefixo, coloca a palavrinha no meio que é an, em ou in, beleza? E o final sempre vai ser o quê? O. Dei exemplos de alguns que são abertos, lineares, bonitinhos, alguns que são tem um que é ramificado e dei o exemplo de um que é fechado também. Beleza, galera? Espero ter ajudado. Valeu! Tchau, fui.